Olá, pessoal! Eu sou a professora Rebeca e venho aqui tratar de estruturas de madeira. Hoje a análise é sobre a resistência de cálculo dessas estruturas, né? Da madeira utilizada nestas estruturas. E para analisar esse tópico, nós vamos fazer um exercício cujo enunciado está apresentado aqui. Então, um formato diferente para a aula de hoje, né? Um formato no Excel, porque eu achei bem pertinente usar a ferramenta, já que a gente tem várias formulações para aplicar. Então, analisando o enunciado. Uma estrutura será construída com madeira da espécie louro pardo, cujas propriedades mecânicas médias referidas ao grau de umidade de 15% são FC igual a 61 megapascal, FM igual a 123 megapascal, FV igual a 11,4 megapascal. Será utilizada madeira serrada de segunda categoria e o local da construção tem umidade relativa do ar média igual a 70%. Determinar as tensões resistentes à tração e à compressão paralela às fibras, a compressão normal às fibras e o cisalhamento paralelo às fibras em vigas para a combinação normal de ações. Bom, então aqui eu fiz uma tabela, resumo, né, em que eu coloquei todas as resistências que a gente deve calcular, certo? Para iniciar o cálculo, eu apresento para vocês os dados que a gente tem aqui, certo? Então, estes dados vão ser a base para o cálculo da resistência de cálculo. Então, a partir disso, nós temos que identificar, então, essas resistências. A resistência à tração, ela pode ser obtida num ensaio de flexão. E FM indica, né, que a gente tem um ensaio de flexão. Então, o 123 megapascal vai ser considerado aqui como resistência à tração média. Em relação à compressão paralela às fibras, a gente pode tomar como referência o valor de FC, de resistência à compressão, de 61 megapascal. Para compressão normal às fibras, eu não devo usar diretamente o valor de FC, tá? A gente pode considerar que a resistência normal às fibras seria 25% da resistência paralela às fibras, certo? Então, eu já indiquei ali 0,25 vezes 61 megapascal, que dá 15,25 megapascal. Em relação ao cisalhamento, a gente usa o resultado indicado como FV, V sempre indica cisalhamento, então aqui 11,4. Bom, esses resultados, né, são baseados numa umidade de 15%, mas a norma preconiza que as umidades padronizadas sejam em relação a 12%. Para isso, pessoal, nós vamos usar esta formulação aqui para fazer a correção da umidade, certo? Então, o que acontece? Quanto mais úmida estiver a madeira, menor a sua resistência. Então, nós vamos fazer o seguinte: F12 é a resistência a 12, FU é a resistência na umidade que a gente tem, e aqui a umidade a gente vai usar a que foi considerada para a resistência FU. Então, no caso aqui seria 15. Então, vou aplicar esta formulação aqui. O valor de referência na umidade de 15 vezes 1 mais 3 vezes a umidade de 15 menos 12. Tudo isso deve ser dividido por 100, né, para corrigir a umidade que está em percentual.
E com isso, a gente verifica que a resistência teve um leve acréscimo, né? Se eu puxar toda essa fórmula para baixo, a gente vai conseguir aplicar esta formulação para todos os parâmetros de resistência e observar que todos tiveram um aumento, justamente porque a umidade de 15% tende a gerar resultados de resistência menor. Bom, mas o que acontece? Esse valor que a gente tem aqui é de uma resistência média. Se vocês observarem a fórmula básica para o cálculo das resistências de cálculo, né? A gente tem que uma resistência de cálculo vai ser igual a um coeficiente K-mod vezes uma resistência característica dividido por um γ-W. Bom, até agora a gente não tem nenhum desses valores aqui, né? Mas focando na resistência característica, pessoal. A gente atualmente está com valores de resistência média. Então, como que a gente faz um valor médio virar um valor característico? Na verdade, se faz uma análise de todos os resultados de vários corpos de prova, se faz uma curva e se analisa qual é a resistência que 95% dos corpos de prova atingiram, certo? Entretanto, no nosso caso, nós não temos tudo isso para analisar, então a norma sugere o uso desta formulação aqui. Bom, quando a gente está olhando para resistências normais, esse N aqui, ó, é normal. Então, uma resistência W é em relação à madeira, uma resistência da madeira relacionado com esforços normais, característica na umidade 12 é 0,7 vezes essa resistência, só que média. Em relação a cisalhamento, verifiquem que a diferença aqui, né, é o V de cisalhamento, o parâmetro é 0,54. Então, basicamente, para transformar o valor médio em um valor característico, a gente deve multiplicar ou por 0,7 ou por 0,54. Bom, quando a gente multiplica por 0,7, toda vez que o esforço for normal. Tração e compressão são esforços normais. E cisalhamento não é o esforço normal. Então, a gente vai fazer o parâmetro de resistência média na unidade 12 vezes 0,7. A mesma coisa para compressão, tanto paralela como normal às fibras. Então, posso puxar a fórmula para baixo. E, em relação ao cisalhamento, a gente usa o parâmetro 0,54. Muito importante sempre a gente estar usando o último parâmetro ajustado, né? Porque todos esses ajustes, eles vão se acumulando. Bom, vamos voltar lá para a formulação da resistência de cálculo, que é essa aqui. Este valor característico nós já temos na umidade certa. Agora nós precisamos desse K-mod e desse γ-W. Como se obtém o K-mod? Então aqui a gente tem o K-mod como um K-mod 1 vezes um K-mod 2 vezes um K-mod 3. Por isso que eu já coloquei aqui. De fato, pessoal, vocês vão ver que eles vão ser os mesmos valores para todas as solicitações, certo? Eu não preciso ver um valor diferente, tá? Então, o que é o K-mod 1? O K-mod 1, pessoal, ele é dado na tabela 10 e ele está relacionado, tá? À classe de carregamento e ao tipo de madeira. Bom, vamos voltar para o enunciado. No enunciado diz que a gente vai estar trabalhando com uma combinação normal das ações, certo? E a madeira é uma madeira do tipo serrada. Isso quer dizer, pessoal, que nós estamos nessa primeira coluna aqui, madeira serrada. Agora, qual classe de carregamento que nós vamos considerar? Só nos diz que é uma condição normal, certo? Na condição normal, nós vamos ter cargas que vão ser cargas permanentes, cargas variáveis. Então,
eu tenho que interpretar qual é a classe de carregamento que parece mais apropriada. Eu acabei optando por considerar, certo, a longa duração. E eu adotei, então, um parâmetro de 0,7 para o CAMOD 1. Em relação ao CAMOD 2, precisamos identificar qual é a classe de umidade e qual é o tipo de madeira. Então, pessoal, a gente já sabe e nós vamos estar nessa coluna aqui, que a madeira é serrada. Agora, qual é a classe de umidade? Bom, gente, a umidade de 70%, ela, segundo a tabela 7 da norma, ela está com uma classe de umidade 2. Tanto é que, ó, vejam, 15% é a umidade na madeira e os 70% é a umidade no ambiente. Então, classe de umidade 1 ou 2, a gente vai cair num CAMOD 2 igual a 1. Por fim, o CAMOD 3, ele não está dado em forma de tabela. O CAMOD 3 vai levar em consideração que a madeira é um material que pode conter defeitos. Defeitos em termos de análise da estrutura, né? Se a gente tem nós ou se a madeira foi produzida gerando ondulações, enfim, a gente tem defeitos em termos de estrutura. Então, pessoal, toda vez que a gente tiver uma madeira com possibilidade de existência desses defeitos, a gente tem que verificar na norma, tá? Mas um valor de referência é um CAMOD 3 igual a 0,8. Se vocês observarem aqui no enunciado, diz que a madeira ela é de segunda categoria, ou seja, ela não é uma madeira totalmente livre de possíveis defeitos. Então, eu vou adotar um CAMOD 3 igual a 0,8. Com isso, pessoal, o coeficiente modificador geralzão é a multiplicação desses três valores aqui. Que a gente tem, então, 0,56, tá? E, por final, a gente precisa verificar o gama W. Bom, o que é o gama W, né? Nessa formulação aqui, chegamos nesse valor, neste valor falta o gama W. O gama W, se vocês compararem, né, com estruturas de aço ou de concreto, o gama já era um parâmetro que aparecia lá, tá? Por exemplo, para o aço a gente usa 1,10, para o concreto a gente usa 1,4 e para a madeira esse gama ele depende do tipo de solicitação, sendo que aqui no item 6.4.5 da norma a gente tem indicação desses coeficientes. Então, quando se trata de compressão, a gente vai usar 1,4 quando se trata de tração e usa-se 1,8 e quando trata-se de cisalhamento 1,8. Aqui a indicação de compressão é só paralela às fibras, mas a sugestão é que a gente acabe utilizando esse valor também para compressão normal às fibras, certo? Então vamos lá preencher estes parâmetros de 1,8 na tração, 1,4 na compressão e 1,8 novamente no cisalhamento. Bom, então como é que a gente obtém a resistência de cálculo? Eu vou utilizar uma resistência característica na unidade certa, vou multiplicar pelo coeficiente modificador, tá? Tô usando aqui o coeficiente geral, é sempre o mesmo coeficiente modificador, né? Então, tô fixando essa célula e divido pelo gama W respectivo, tá? Bom, pessoal, para quem usa Excel, sabe que se eu puxar essa fórmula para baixo, vai ficar bem certinho, né? A resistência característica vezes o CAMOD dividido por o gama W para todas as resistências, certo? Então, pessoal, aqui vou ajustar esse número para ele ficar um pouco mais arredondado, né?
Então, estes são os valores de resistência que a gente poderia considerar no cálculo dessas estruturas, tá? Verifiquem que de 123 a gente passa para 29, de 61 a gente passa para 18, de 15 a gente passa para próximo de 5, né? 4,65. De 11,4 a gente passa para 2,9. Então, o que que acontece? A madeira é um material muito variável, né? Que a gente não consegue ter um controle muito grande na produção, até porque é um material natural que ele pode passar por mais ou menos processos de industrialização, né? Então, a gente tem uma queda muito brusca na resistência quando comparado com a resistência média obtida lá nos dados de ensaio, tá? Claro que, eventualmente, a gente pode, se conhecer melhor os processos, analisar melhor esses coeficientes modificadores, tá? Mas para uma condição genérica, que nem a gente tem aqui, seriam esses, certo? Então, pessoal, com isso eu já vou finalizando o meu vídeo por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês e eu espero ter contribuído.